Por quê? Porque a gente entende os níveis de linguagem, entende de dominar a nossa linguagem para que a nossa linguagem seja de acesso comum para todo mundo. Por isso que é muito comum a gente ir num advogado e não entender o que ele fala. Por quê? Porque ele tem termos técnicos específicos, que não são os mesmos termos que nós utilizamos no dia a dia. Tem alguém querendo falar alguma coisa? O microfone é feito. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Por que a gente vai ver os gêneros textuais hoje? Tudo que a gente está trabalhando, eu tento trazer para vocês de uma maneira muito prática, de uma maneira muito mais fácil para entender. Porque eu não quero que vocês saiam com a visão de que a língua portuguesa é decorar um monte de regra, decorar classes gramaticais. Não. É importante saber isso sim, mas eu quero que vocês entendam a importância da comunicação. A gente está fechando com gêneros textuais, que é como se a gente estivesse literalmente fechando a caixinha da língua portuguesa. Tudo que a gente está trabalhando aqui, eu tenho trazido de uma forma muito metafórica para vocês. Lembram quando eu falei que a nossa linguagem é um guarda-chuva, virado de cabeça para baixo, que a gente vai adquirindo conhecimento, chega numa hora aqui, esse guarda-chuva não aguenta tanta coisa, né, tanta pressão, metaforicamente falando, e cai sobre a gente tudo aquilo que a gente está guardando ali. Por quê? Porque a nossa linguagem é uma adaptação, é uma repetição, sim, mas a gente vai encaixando algumas coisas. Hoje, enquanto nós falarmos sobre os gêneros sexuais, a gente vai falar sobre a função do texto socialmente. Que função que é essa? Por que eu tenho gêneros sexuais? Como que eu utilizo isso na minha área de comunicação? Com qual intenção que eu trabalho esse gênero textual? Qual é o meu objetivo? Por quê? Porque o gênero textual ele exerce justamente esse papel. Ele precisa ter uma intencionalidade comunicativa específica para ele fazer um sentido. Para ficar mais fácil ainda da gente entender. Sabem aqueles gaveteiros que a gente geralmente guarda documento? Literalmente, um gaveteiro, um móvel cheio de gavetinhas. Imagine os gêneros textuais como se fosse um gaveteiro. Por quê? Porque quando a gente tem um gaveteiro, eu, por exemplo, no Brasil eu tinha um gaveteiro de documentos. Então, os primeiros documentos que eu tinha eram 4 gavetas. A primeira gaveta eram documentos pessoais. Segunda gaveta, documentos voltados para faculdade, para ensino. Terceira gaveta eram documentos que eu tinha em comum com meu marido. E a última gaveta eram só documentos que eu tinha da minha filha. Por quê? Porque era mais fácil para me organizar assim. Toda vez que a gente consegue guardar as coisas numa gavetinha, fica mais organizado, mais estruturado. Com gêneros, a gente pode trazer para essa mesma linguagem. A gente pode colocar em cada gavetinha um objetivo, uma função, um contexto social para aquele texto fazer um sentido. Por quê? Lembram quando eu falei que tudo que a gente fala é uma folha em branco, que uma hora a gente escreveu e ao longo da vida a gente forma o nosso livro comunicacional, toda a nossa base de linguagem está registrada ali? Por que a gente traz isso também para o campo dos gêneros sexuais? Porque a gente adapta e adequa cada forma de falar que a gente tem, dependendo do uso que a gente quer fazer dessa linguagem. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o meu objetivo aqui enquanto professora de português? Ensinar para vocês que a comunicação é essencial, é importante. Por que a gente tem formas de falar diferentes? Como que a gente trabalha isso no nosso dia a dia? E a gente tem principalmente uma relação aqui. Eu tenho o objetivo de ensinar a língua portuguesa e vocês, enquanto alunos, têm o objetivo de entender, de receber as informações sobre a linguagem, sobre comunicação, adaptar isso para a linguagem de vocês e anexar o contexto que vocês vivem. Quais características que combinam entre si? Tudo que a gente falou na nossa aula, tudo que a gente vem falando ao longo da nossa aula, na nossa disciplina, faz justamente jus a isso. A gente pode pegar cada tópico que a gente viu durante essas aulas e guardar numa gavetinha. E no final nós teremos o quê? Um gaveteiro sobre a língua portuguesa, mas tudo engavetado, bonitinho, organizado, estruturado. Qualquer tipo de
linguagem, qualquer tipo de ensino funciona assim. Por quê? Porque é uma construção constante. Não adiantava nada chegar aqui na primeira aula para vocês e falar sobre gêneros sexuais se a gente não tivesse seguido uma linha muito tênue sobre a linguagem. Por quê? Porque fica muito mais fácil da gente identificar agora. Então, hoje, quando a gente falar sobre gêneros sexuais, fechando a nossa disciplina, já que esse é o último tópico, a gente vai falar sobre a principal capacidade do processo de comunicação. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa comunicação ela é necessária. Mesmo que nós não falemos da mesma forma como todo mundo, a gente precisa manter um ritmo ok. Tudo que a gente fala precisa ser entendido, concordam comigo? Você já voltou? Chegou o furacão, gente. A mamãe precisa dar aula, tá bom? Vai lá com o papai. Deixa esse papel aqui com a mamãe. O meu papel de anotação da aula. Então, vai lá com o papai. Cristina, Oi. desculpa, isso não tem nada a ver com o que eu vou falar, não, mas só uma curiosidade. Que, pelo que entendi que você está falando, você não tá no Brasil, não? Você está fora do Brasil? Eu tô fora, Marcelo. Eu fugi. É? Ah, tá. É porque eu vi você falando que no Brasil, mas você sempre esteve fora ou está fora passeando agora e tá? Não, meu marido veio trabalhar aqui na Suécia e aí a gente veio. Eu vim com a neném. E todas essas aulas, todas estão sendo feitas daí da Suécia? Sim, aqui agora são meia-noite e 24. Exatas Ah, 5 horas de diferença com o legal, Brasil e porque horário. assim, né, você vê que a gente consegue conversar, né? Você está na Suécia, a gente está aqui e está fazendo aula, né? Graças à tecnologia, hein? Eu percebi que você comentou que não estava no Brasil, por isso até que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não questiono em relação a Calma, nenhuma desenha coisa, lá com está seu só pai. curiosidade mesmo. Então você está na Suécia. Tô na Suécia. Toma, deixa eu Ah, pegar mais caneta aqui pra criança. Se pegar. isso é muito bacana, né? Legal, professor. Tá, Então tá bom. vai lá, papai, leva pra dentro. Isso, senta lá, papai. Pronto. A criança fugiu com o pai. Vamos lá. Continuando. Por que a gente vai trabalhar, vai ver a nossa linguagem a partir do pressuposto de que os gêneros sexuais se dão através da comunicação? Porque a gente vai entender como que a gente consegue classificar cada um para ficar de uma forma mais fácil de compreensão. Toda vez que a gente falou durante as nossas aulas sobre comunicação, a gente sempre falou sobre a evolução da comunicação, concordam? A gente viu a evolução das palavras, viu a evolução da grafia, a gente viu a evolução do entendimento de linguagem denotativa e conotativa, porque isso depende do contexto, depende de quem está inserido, de como aquilo tudo é lido. Por quê? Porque nós temos uma língua que ela é referencialmente conhecida por ser uma língua muito viva. Na primeira aula, a gente viu norma culta e variedade, se eu não me engano. E por que a gente vê variedades principalmente em língua portuguesa? Porque temos um país territorialmente muito extenso. É um dos maiores países que existem. E existem formas de falar diferentes. Por quê? Pelo tamanho territorial do nosso país, quando nós fomos colonizados, ficaram grupinhos espalhados pelo país, digamos assim, e cada um adquiriu uma forma de falar. Temos uma linguagem em comum, a língua portuguesa, mas temos palavras específicas de cada região, de cada grupo social, de cada contexto social, contexto histórico. Por quê? Porque a nossa língua está em constante evolução. Por que a gente aprende uma língua portuguesa totalmente normativa na escola? Porque a gente precisa que a nossa linguagem mantenha essa estrutura fixa de entendimento comum para todo mundo, para que a gente não perca. Lembram quando a gente viu a evolução da palavra você? Que era vossa mercê, vós me ser, você, virou um VC, e eu até falei para vocês que não me assustaria se daqui a uns anos virasse só um C. Porque hoje, na linguagem tecnológica, no WhatsApp, a gente não fala, ei, você vai hoje? A gente manda literalmente para a pessoa a letra C, você vai hoje? E a pessoa entende que está falando com ela. Então, essa permanente evolução que a gente tem na nossa linguagem também é uma necessidade que a gente tem na nossa comunicação.
A todo momento surgem novas palavras, digamos assim, novos contextos, novas leituras. Não sei se eu comentei com vocês, mas eu, falando com alunos uma certa vez, falei assim, gente, estavam falando sobre algum evento, e eu falei assim, que tal final de semana? E aí eu não escrevi final de semana, eu coloquei um F, um D e um S. Na minha linguagem, eu tenho 26 anos, 26 anos, na minha idade eu sei. Quando eu era adolescente, e eu queria encontrar com meus amigos no final de semana, a gente trocava mensagem, SMS, né? Porque não tinha WhatsApp ainda. E a gente falava assim, vamos para lugar final de semana, para não escrever muito grande, a gente colocava FDS. Hoje em dia, os adolescentes reconhecem FDS como literalmente um palavrão. E aí, quando eles estavam comentando sobre algo, eu falei assim, que tal o final de semana? Para mim, era o final de semana. O menino respondeu, que isso, Cera? Tá me mandando para quê? Tá me mandando eu me FUD? E eu falei, não, por que você tá achando isso? Ele, aqui, ó, o que você mandou? Eu falei assim, não, na minha linguagem, FDS é final de semana. Não é um xingamento. Olha como uma sigla, que era utilizada há 10 anos atrás, mudou o sentido hoje. Por quê? É uma evolução. Mesmo que seja uma sigla, uma linguagem que a gente utiliza no meio internet, digamos assim, também evoluiu. Tem um novo significado para um novo grupo de adolescentes. Porque hoje eu já sou a tiazona tecnológica, né? Tem coisa que eu não sei mexer. Eu tenho que ver vídeos literalmente no YouTube. Por quê? Porque tudo evolui. Tecnologia evolui, engenharia evolui, tudo na nossa vida evolui. A linguagem também. Como que a gente vê isso através dos textos? A gente vê alguns tipos de textos diferentes que é mesclado. Tem vários tipos de textos em um texto também. Tem outros tipos de gêneros misturados com um tipo de gênero. Mas a gente vai aprender hoje a observar a linguagem predominante desses textos. Claro que sempre baseado na comunicação, na análise da comunicação, né? Qual é a intenção? Por que eu estou me comunicando assim? Esse texto precisa manter qual tipo de linguagem, qual público que eu quero acessar, qual a necessidade que eu tenho para manter uma conexão com esse grupo, com esse público. É interessante agora estar inserido nesse contexto qual a função social. Tudo que a gente utiliza conforme uma linguagem, enquanto linguagem, tem uma função. Tem como eu posso dizer, tem um destino ao pé da letra. A gente precisa entender como, por que isso acontece. E é isso que a gente trabalha na nossa linguagem, principalmente no processo de comunicação através de gêneros. Porque mesmo que nós tenhamos gêneros textuais que têm estruturas específicas, com características muito específicas e próprias, a gente precisa entender que esses gêneros eles são flexíveis e adaptáveis. Então, a gente não tem só uma estrutura como fixa. Pode ser uma mescla de estruturas, mas sempre vai ter uma predominância. Por isso que na área da linguagem a gente fala que os gêneros eles têm uma transmutabilidade. O que é isso? É quando a gente pode pegar um tipo de gênero que é mesclado e criar um outro gênero. Ou, a partir desse, já entender e interagir e colocar como uma interação outros tipos de gêneros já existentes. Porque depende da necessidade de comunicação. São totalmente adaptáveis, estão em constante evolução, assim como a nossa linguagem. Quando a gente aprende na escola sobre gênero, é muito comum a gente confundir com tipos textuais, mas são coisas diferentes. Os gêneros, eles surgem a partir da função específica de cada forma de comunicação. Já os tipos textuais são as classificações dadas às estruturas padrões, conforme esse texto é produzido. Quais são os gêneros que a gente tem hoje em dia? Carta, conto, crônica, receita, bula, resenha, lista. Por quê? São padrões comuns onde existem alguns textos que têm uma mesma função e são adequados. Para ficar mais fácil, tem esse quadrinho aqui, ó. No gênero, a gente tem características comuns. Então, a gente tem as estruturas fundamentais, a gente tem as características comuns presentes no texto com uma finalidade, me desculpa. Então, a gente tem aí pronto, crônica, carta, e-mail. Por quê? Cada um tem uma característica específica que me mostra qual que é a finalidade dele. Qual que é a finalidade da reportagem jornalística? Informar. Então, não é a mesma estrutura que a gente mantém nas cartas
nos contos, nas crônicas. A gente tem bula de medicamento. Qual a característica comum que tem ali? Ela é uma especificação, está me informando tudo que está acontecendo ali, quais são as precauções, como que eu devo tomar, dosagens e tudo. Eu tenho isso numa crônica? Não. Então, os gêneros são baseados nas características. Os tipos textuais são baseados nas estruturas. Então, num eu tenho características, no outro eu tenho somente uma estrutura. Eu preciso entender o texto completo para saber a estrutura dele. Porque é essa estrutura que vai me ajudar na hora da classificação. Então, a gente tem aí como tipo textual. Eita, destravou. A gente tem os textos dissertativos, descritivos, narrativos e injuntivos. Toda vez que a gente vê os tipos, a gente entende que, mesmo tendo os gêneros também, carta, crônico, novela, bula, receita médica, a gente tem ali diferentes tipos também. Um exemplo, a gente tem uma receita culinária. É uma lista de ingredientes, um texto descritivo. Eu preciso daquela lista para entender o modo de preparo. E o que é o modo de preparo? É um texto injuntivo, ele me dá ordens, me dá comandos de como realizar aquela receita. Então, eu tenho aí um gênero textual que é composto por diferentes tipos. Então, toda vez que a gente falar sobre tipo, a gente vai falar sobre a categoria da organização estrutural do texto. Lembram do gaveteiro que a gente falou alguns minutos atrás? Tragam o gaveteiro para cá de novo. No tipo textual, a gente tem a gavetinha, que tem uma categoria de estrutura, de organização estrutural do texto. Então, a gente tem ali gêneros diferentes, gavetinhas diferentes, com estruturas específicas. Então, dependendo do contexto onde nós, enquanto produtores, autores do texto, estamos inseridos, a gente vai escolher qual tipo de texto a gente quer trabalhar. Se eu quero contar uma história, eu tenho um texto narrativo. Se eu quero descrever fatos, acontecimentos, eu tenho um texto descritivo. Se eu quero apenas expor o acontecimento, eu tenho um texto expositivo. Se eu quero convencer alguém sobre algo que eu estou contando, eu tenho um texto argumentativo. Então, cada um vai depender do contexto e qual o objetivo que eu quero alcançar. Eu aqui, enquanto profissional de língua portuguesa, eu trabalho com vocês através do texto narrativo, descritivo e expositivo. Por quê? Eu conto para vocês uma forma muito mais prática de trabalhar a linguagem, descrevo como que isso pode ser feito e como pode ser visto na linguagem do dia a dia e exponho para vocês os benefícios da linguagem. Por quê? Porque a gente consegue compreender qual é o objetivo da nossa aula, digamos assim. Por quê? Nós entendemos ao pé da letra como que a gente trabalha a nossa linguagem, lançando mão de 3 tipos textuais. Um exemplo que eu coloquei no slide para vocês é o texto do Enem. Provavelmente alguém aí já fez o Enem. Qual é o objetivo do texto do Enem? É um texto dissertativo argumentativo. Ele está ali para convencer o leitor. Eles dão um tema, dão fragmentos de textos, quadrinhos, whatever, e a gente lê aquilo e precisa criar algo novo a partir daquilo. Qual é o intuito dessa criação nova? Convencer o leitor de que as minhas ideias são boas e elas precisam ser aceitas. Não sei se vocês fizeram um Enem há uns 5, 6 anos atrás. Não me lembro. E eu acho, se eu não me engano, a proposta do texto era sobre lei seca. Se eu não me engano. E alguns alunos, poucos alunos gabaritaram a prova, tiraram 10 no Enem. E um dos alunos que tirou 10 ficou famoso na internet porque, se eu não me engano, ele fez um texto baseado numa receita de miojo. Qual a ligação que a gente tem entre receita de miojo e sobre lei seca? Eu não li o texto, falando para vocês, eu não li o texto, mas, pelo que eu me lembro, a minha professora que leu na sala comentou que ele manteve a estrutura de texto dissertativo argumentativo, ele trouxe para o texto algumas variações, ele trouxe uma estrutura totalmente diferente. Ele pode ter falado sobre o miojo, mas ele não fugiu da estrutura, porque eu não sei se vocês sabem, quem corrige o texto do Enem é um professor e também uma máquina. Então, existem palavras-chave que valem ponto, existe uma estrutura específica que vale ponto,
Lembram da regrinha de aprender a escrever na escola, escrever um texto? Toda vez que a gente for dar um parágrafo, coloca 2 dedinhos no cantinho da página para dar um espaço para o parágrafo? Isso também conta ponto no Enem. A partir do momento que ele cumpriu com as questões de convencer o leitor de que algo que ele estava escrevendo era totalmente relevante, ele manteve aquela estrutura, ele obteve um grau máximo. Por quê? Porque ele não fugiu da proposta. Ele pode ter fugido do foco central do texto, mas ele manteve ali a estrutura, ele alcançou o objetivo dele, ele fez com que o leitor, o professor que estava corrigindo, entendesse aquele texto e achasse aquele texto um texto bom, um texto apto para ganhar uma pontuação máxima. Então, toda vez que a gente falar sobre tipo textual e gênero textual, a gente pode entender como se fossem paralelos, partidos de posicionamentos diferentes, por isso que eles têm aspectos diferentes, né? Mas eles estão inseridos na nossa sociedade, estão sendo utilizados e são necessários na nossa sociedade. Mesmo que a gente tenha um texto, um tipo de texto, que tenha um gênero, que tenha vários tipos textuais ali dentro, a gente entende que toda a construção linguística que a gente faz é uma construção linguística misturada, digamos assim, mesclada. Porque para que a nossa comunicação seja eficiente, seja potencializada, a gente entende que, dependendo da situação onde a gente está inserido, esses tipos podem ser utilizados e podem ter hierarquias diferentes. Um exemplo. Vocês provavelmente vão... A gente vai até falar aqui na aula hoje sobre ata, sobre... Como que chama aquele negocinho? Prontuário, lembrei. Vocês, obviamente, não vão pegar um prontuário e falar para ler aquele prontuário como se fosse uma narrativa de conto de fadas. Era uma vez o paciente. Não. Mas vocês vão entender, enquanto profissionais, como que funciona o prontuário. E como que vocês vão falar isso para a família. Como que vocês vão falar sobre isso com o paciente. Trazendo uma linguagem diferente. Conversando sobre isso de uma maneira diferente. Um prontuário também é um tipo textual. Mas a forma que vocês vão trabalhar isso é uma forma diferente. Vocês vão fazer com o paciente de vocês da mesma forma que eu faço com vocês. Eu pego um tópico de língua portuguesa, destrincho esse tópico. Lembram do passarinho que mastiga e coloca na boca do filhinho? Eu mastigo bonitinho e coloco na boquinha de vocês mastigaram. Por quê? Eu não quero que vocês literalmente decorem um dicionário, uma gramática do bestiário. Eu quero que vocês entendam a importância de saber adaptar essa nossa linguagem. Vamos lá. Como que a gente pode entender essa mescla que a gente tem hoje na área da comunicação sobre os gêneros de tipos textuais? A gente tem uma notícia. Essa notícia tem uma predominância do tipo narrativo, está contando algo, falando, tem os personagens bonitinhos, conta uma história, um fato. Mas dependendo da forma como esse fato é contado, a gente pode expor os acontecimentos por esse fato para explicar esse contexto. Então, eu tenho ali um texto narrativo com um pezinho dispositivo. E a gente também pode ter um texto descritivo, onde a gente vai apresentar a cena, apresentar os personagens, acrescentar detalhes ou algumas informações. Então, eu tenho uma predominância narrativa, que eu estou contando o fato, mas eu também tenho uma mescla. Pode ser uma mescla com o dispositivo, pode ser uma mescla com o descritivo. Nenhum texto é um texto isolado. Um texto é sempre uma mescla. Eu tenho 1 minuto antes de acabar a gravação agora. Eu posso parar aqui e a gente volta a partir do próximo slide? Que aí a gente não perde muito tempo. Pode ser? Por mim, pode. Então, gente, manda o link em 2 minutinhos. Professora. Tá bom. Já volto.